Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo sereno, tudo tranquilo? Bom, esse é o tipo de vídeo que eu não gostaria de fazer, porque uma que eu não tenho e não detenho conhecimentos técnicos, e então não seria muito legal. Eu também não trabalho mais como jornalista, não tenho contatos com jornalistas que estão em cima de toda essa situação aí entre a Ucrânia e a Rússia. E vou falar um pouquinho do que vocês podem imaginar e esperar de Portugal, né? Porque todo mundo acompanha o canal, ou porque está morando em Portugal, ou quer vir morar em Portugal, ou é português e mora aqui. E, bom, vou tentar ser o mais didático e eu vou contar um pouquinho de experiência que eu tive com pessoas que moravam na Ucrânia. Eu tive um colega de trabalho ucraniano e um funcionário, quando eu prestei consultoria no restaurante que eu abri, um funcionário que eu contratei, que ele era ucraniano. E ele era um ucraniano que estava no exército. E ele, basicamente, ele saiu meio que fugido porque tinha medo do que podia acontecer, né? E nos treinamentos dele lá explodiu um negócio, ele tem um problema no ouvido até hoje, que é o Arthur e o Slava. E, bom, do Slava eu não tive muita coisa, porque o Slava já está há mais de 20 anos em Portugal, saiu justamente por causa de toda a instabilidade, pela dificuldade de crescimento, né? Quando a gente fala da Europa, a gente imagina que toda a Europa é rica, tem dinheiro e sobra e tal. Mas tu pega ali República Tcheca, Hungria, Ucrânia, Romênia, Bielorrússia, todos esses países assim, eles têm dificuldade financeira muito grande. E a Ucrânia, ela tem uma corrupção muito grande, é muito corrupto. Tanto que ele já não entrou para a zona do euro justamente por causa da taxa de corrupção que é tão elevada quanto a do Brasil. Eu acho que até mais, acho que é mais elevada que a do Brasil. Então, tem toda essa série de fatores que o país é pobre, é complicado, né? Era um país da União Soviética e, e o Arthur, ele saiu meio que fugido, sabe, da Ucrânia para tentar a vida aqui, né? Porque já tinha toda uma história que iria se complicar. E se complicou. Depois se confirmou, né? A Crimeia lá, a Rússia tomou conta. O Slava, ele tem um apartamento onde os filhos dele moram na Ucrânia, que ele comprou e tal, né? E estava no nome dele, e ele teve que ir para aquela região para mudar, já que foi dominado, né, pela Rússia, né, a Crimeia, automaticamente tinha que trocar todos os documentos e tudo mais, né? E ele foi lá para fazer a troca e automaticamente ofereceram para ele a nacionalidade russa. E ele, logicamente, prontamente negou, não queria, né? Porque, lógico, tu é um reservista, eles mandam te buscar onde for, né? E cria uma história triste, te pega e te leva, tu tem que pagar e azar, né? E a Rússia está sempre se metendo, né? Daí agora tem aquelas outras duas regiões. Aparentemente, tudo é pretexto para estar aumentando, 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 até que domina tudo e ficam ali com toda a Ucrânia. Por que a Ucrânia é tão importante, né? O pessoal fala, né? Ah, por causa da logística, as águas quentes, né? Do mar Mediterrâneo, ali, Mar Morto, né? Mas tem muito valor afetivo em cima da Ucrânia em si, porque a Ucrânia, a cidade de Kiev, antigamente era a capital da União Soviética, então tem todo aquele apego, né, à Ucrânia, né, pelos russos, né, tanto que todo mundo, isso é uma coisa bem curiosa, todo mundo tem um primo, um cunhado, um tio que está ou na Rússia, na Ucrânia, ou na Romênia. Então aquela galera ali é toda meio que a mesma coisa, sabe? E o Putin está utilizando isso aí. Daí, tá, isso é uma historinha de acordo com o pessoal que eu conheço que me falou. Tá, mas o que isso tem a ver com Portugal? Como que Portugal vai se meter no meio disso aí? Não vai se meter. O próprio presidente português já disse, ó, condeno, papapá, papapá, mas a gente não tem nada a ver com essa história. E basicamente é isso que vai acontecer com todo o resto da Europa. Eu li uma reportagem ontem que a Europa como um todo não tem armamento bélico para sequer 5 dias de guerra contra a Rússia. Ou seja, estão completamente dependentes
dos Estados Unidos, Canadá. Então é complicado, é complicado. Basicamente o Putin vai fazer o que quer e não tem como aplicar muita sanção contra a Rússia, porque a Europa é totalmente dependente do gás, até se adequar e tudo mais. Ainda bem que está acabando o inverno, que daí a dependência de gás, principalmente dos países do norte, né, que precisa para aquecimento de água, para aquecimento de casa, isso aí vai diminuir um pouco. Só que igual o inverno vai chegar depois, não tem como aplicar uma sanção por um ano contra a Rússia. Uma sanção total não tem como. Então o Putin, sabendo disso, ele vai fazer o que quer. Já está fazendo o que quer, né? Diz que foi só por defesa, parará e parará. Até tem o lado todo, né, da OTAN, basicamente, ser um órgão específico, né, que foi criado para combater o comunismo soviético, né, que ainda está aí, mesmo com a dissolução da União Soviética. Para o Putin isso é uma ameaça, né? Tanto que o pretexto dele partiu a princípio da Ucrânia demonstrar interesse de entrar para a OTAN. Então, soma tudo isso, né? Soma o amor deles, né? O amor que eu digo, o apego afetivo pela cidade de Kiev, que era a antiga capital, mais boa parte da população ser de descendentes russos, terem parentesco, eles não são inimigos. Então, basicamente, o resto da Europa, a União Soviética, vai deixar acontecer, como já está deixando acontecer, vai vir com aquele blá 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 de sanção, não sei o que, o Macron também vai falar aquelas besteiras dele. Na prática não vão fazer nada pelo povo que está sofrendo, que está morrendo. Literalmente é isso que está acontecendo, né? E a população só resta fugir, né? Como aconteceu com o Slava, né? Quando já imaginava que podia dar um problema, né? Pelas tensões que se prolongam já desde a dissolução da União Soviética, desde o Arthur, que saiu justamente por causa da região da Crimeia, que ele poderia se incomodar. E é isso aí. Basicamente, tu pega ali meia dúzia de pessoas que se odeiam, meia dúzia de velhos que se odeiam e conversam, mas não tem capacidade de resolver o problema entre eles. Então pega a gurizada mais nova e bota elas para morrer, para ver quem é que morre mais. E quem matar mais ganha a guerra. Né? Quem perneia mais ganha, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Muitos inocentes vão estar morrendo, muita gente que não deveria estar envolvida vai acabar se envolvendo e morrendo muitas vezes sem saber do que ou como acabou morrendo, né? E eu acredito que o pessoal da Rússia que está atacando provavelmente não deve estar satisfeito de estar fazendo isso. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, provavelmente, a única coisa que vai afetar e que provavelmente vai afetar no Brasil também é o preço das coisas. Então, provavelmente gás, combustível, isso aí vai subir. Eu acho que no Brasil provavelmente vai acabar chegando aí nos R$10 e aqui vai estar passando dos R$2 o litro da gasolina. Porque 2 euros, né, o litro da gasolina, porque com essa instabilidade toda, com a bolsa caindo, o petróleo subindo, infelizmente é isso que vai acontecer. Tá, pessoal? Só para passar um pouquinho, que vai piorar a situação, mas o que piorar de situação financeira aqui, provavelmente no Brasil vai piorar muito mais, porque o Brasil, né, pela cotação em dólar, né, do combustível, do petróleo, né, vai subir desde uma garrafa PET, o preço de, né, tudo que deriva do combustível fóssil vai subir. Isso desde uma garrafa PET, desde a gasolina, desde o diesel, e sobe diesel, né, automaticamente o preço de todas as outras coisas também sobem porque elas são transportadas e o preço do frete aumenta em virtude disso. Então, né, quem achou que a Covid tinha sido uma coisa ruim, né, agora está vindo uma coisa que pode ser pior, né? Talvez não seja pior porque provavelmente eles vão deixar a Rússia fazer o que quer com a Ucrânia, para ver se eles ficam quietos e ficam satisfeitos, para ver se a economia volta a girar. Porque depois dessa pandemia, eu acho que a galera não tem grana para estar guerreando, né? É isso aí, pessoal, tá? Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha e te inscreve aí no canal, tá bem? Um abraço e até mais. Tchau!